Então, pessoal, boa noite. A gente vai falar hoje sobre a retratação do regime militar na imprensa no início do regime. E a gente fez aqui uma espécie de recorte que vai por 3 vias, onde a gente quer analisar, primeiramente, alguns jornais próximos da ditadura militar que elogiavam a atuação e outros que discordavam, e por fim um que ficava em cima do muro, ora tratando bem o regime, ora de maneira antipática. E assim, a nossa ideia é mostrar esse panorama geral para estar tratando a pluralidade da imprensa nos momentos iniciais, né, que a gente tem ali o aumento da repressão e do cercamento dos direitos liberais, certo? E o primeiro jornal que eu venho aqui tratar com vocês é o Globo, que inclusive a gente vai acabar mostrando aqui na tela enquanto eu falo a charge que eu vou tratar. E vai ser assim, 110% pró-ditadura militar. E uma das coisas bem interessantes é que eles acabam por estar não só compactuando com o golpe, mas também em sintonia com uma espécie de ideologia completamente anticomunista e com aquele clássico conservadorismo de direita, certo? A imagem em si, ela já demonstra aí aquele medo do terror vermelho, no caso, onde os militares estariam fazendo um certo favor ao expulsar a ideologia comunista do nosso país. Eu me lembro muito bem de estudar Hobsbawm, na Era dos Extremos, no caso, e ele mesmo menciona que em várias regiões do mundo, se não quase todo mundo, a capacidade de realmente ter um golpe comunista efetivo era uma coisa um tanto quanto rara. O que contava em si era a capacidade de manipulação por parte do Estado, partindo desse inimigo invisível. Certo, Flávia? Agora, se você quiser fazer algum comentário, tá continuando. Eu acho importante a gente destacar também que mesmo depois do AI-5, quando essas coisas estavam mais pesadas no governo, o Globo foi um dos únicos que continuou apoiando a ditadura militar. Ele não deixava claro a sua grande defesa com o governo, mas também tinha uma defesa ali por trás. Ele tentava ao mesmo tempo agradar os ditadores, mas também agradar a classe ali liberal dos jornalistas. Eu vou falar um pouco agora sobre o Estadão, que vai ser esse que o Caio falou, que fica um pouco ali em cima do muro, que uma hora tá apoiando e uma hora não tá apoiando. Mas, começando a falar dos jornais dos mesquitas, eles defendiam, né, que a revolução bem entre aspas, deveria durar de 2 a 3 anos, seguindo o modelo das ditaduras da República Romana. E depois, né, dessa intervenção rápida, intensa, que deveria tirar os males do país, que seria o getulismo, o comunismo e a corrupção, o poder deveria ser devolvido aos civis com pleno restabelecimento das instituições liberais democráticas, né? O Estado concordava com as alterações da Constituição, nem com o estabelecimento de mecanismos autoritários duradouros. E a gente vai ver que isso tudo era apenas uma doce ilusão. Não ia durar só 3 ou 2 anos, ia durar muito mais. Porém, o jornal Estadão ele tinha essa visão e por isso que ele estava apoiando aqui de começo. As 2 charges que estão aí, a primeira é na fase inicial do jornal. Ele apresentava uma certa simpatia pelo Castelo Branco, colocando ele como um símbolo de positivismo, de democracia, tudo tal. Porém, na mesma linha, foram publicadas, né, charges contra censuras aos jornais, criticando o governo pela iniciativa de editar a lei de imprensa no início de 1967, considerando uma agressão à liberdade. Então a gente vê aqui essa ambiguidade que tem do Estadão. Uma hora ele está apoiando o governo e outra hora não. Quer acrescentar, Caio? Não, é que eu acho interessante porque isso demonstra o quanto que eles são maleáveis de acordo com o seu próprio interesse, certo? Na medida que o regime ele fere algum propósito dessa imprensa em específico, eles se tornam contrários. Na medida em que favorecem alguma perspectiva política que lhes agrada, eles tentam passar uma imagem positiva para estar justificando, né, o seu interesse e sua vontade. Exatamente. É um trato interessante nessa questão. Eles sabiam abraçar e recusar na medida em que isso lhes favorecia.
É. Agora indo para o último jornal, Flávia. Que é o Última Hora? Isso, exatamente. Esse aqui já era um jornal que ia totalmente contra o regime em si, fazendo denúncias até mais diretas e escarnecendo esse tipo de coisa, demonstrando isso através de tirinhas relacionadas aos maus tratos policiais e ao desaparecimento, certo? Você fez um recorte sobre isso, não fez, Flávia? Sim. A gente vê que nos anos de 1967 e 1968, né, o momento das grandes passeatas e confrontos do DOPS, da Polícia Civil, e ele vai ser bastante representado aqui no Última Hora, com essa charge que a gente está colocando aqui, que é uma crítica à polícia militar, né, à violência policial que acontecia ali, ao terrorismo de direita, né. E a gente vê que o Última Hora, ele sempre esteve ali, não surgiu apenas durante a ditadura militar, ele já estava ali desde 1951, que foi assim até apoiado pelo Getúlio Vargas. Então era claro que a sua ideologia, né, seria totalmente contrário ao cenário político local. Uma questão mais trabalhista, assim, a gente pode acabar dizendo, então, antirrepressiva. Sim.